Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com Kardec e Amigos, um programa que é uma realização do canal Seridó Espírita e que é retransmitido pelos canais parceiros Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, TV Secal, TV 7, Rádio Portal da Luz, e pelo Facebook também do Núcleo Espírita Seara de Luz. Hoje nós teremos dois convidados muito queridos conosco, que irão falar para a gente de um tema muito importante, que é Allan Kardec, quem foi o codificador, já que ontem foi aniversário, né, do natalício de Allan Kardec. Os meninos me corrijam se eu estiver errada, né? E nós vamos ter como convidados, na noite de hoje, o nosso querido amigo Rodrigo Ranieri, que atualmente é presidente da Casa Espírita Sementes do Cristo, da cidade de Acari, e temos também como convidado o nosso querido amigo Wesley Gama, o atual presidente do Núcleo Espírita Seara de Luz da cidade de Currais Novos. Então, sem mais delongas, meninos, venham aqui para a tela, né, para fazer companhia, fazer as considerações iniciais de vocês. Fiquem à vontade, meninos. Bom, uma boa noite a todos e a todas. Uma imensa alegria estar hoje aqui participando mais uma vez do Café com Kardec e Amigos, né? Já esteve aqui uma vez. Então, que seja uma excelente live para todos nós, tanto para nós que falaremos, como para vocês que ouvirão. Não só aqui ao vivo agora, mas também a live ficará gravada nos canais parceiros para sempre, né? Então, quem quiser assistir daqui a 10 anos, se Deus quiser, ele ainda vai estar aqui. E vamos compartilhar conhecimento. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Clarinha. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Café com Kardec e Amigos, não é? Então, ficamos muito felizes em participar hoje como um dialogador aqui junto com o amigo Rodrigo para falar sobre essa grande figura humana que foi o Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Então, meninos, sem mais delongas, vou deixar vocês bem à vontade para falar sobre o tema. E depois eu volto aqui para a gente dar continuidade ao nosso segundo momento de perguntas e respostas. Fiquem à vontade, meninos. É isso aí, Wesley. Hoje a gente tem uma apresentação aqui, né, para compartilhar com o pessoal. Então eu vou pedir Isso, minha querida. Não precisa nem pedir. Claro, é mega eficiente. Aí é eficiência em pessoa. Então, meus queridos, vou começar por aqui. Allan Kardec, quem foi o codificador? Aí a gente vê a assinatura dele, como era, né? E vamos tentar responder esta pergunta, né? Antes de mais nada, né, Wesley, é sempre importante a gente mostrar as referências, né, que estamos usando. Hoje será usado aqui o livro Biografia de Allan Kardec, de Abreu Filho, né, o livro ABC do Espiritismo, de Victor Ribas Carneiro, também a biografia de Kardec, né, por Marcel Souto Maior, História do Espiritismo, um belo livro de Arthur Conan Doyle, que é o mesmo criador do Sherlock Holmes, e também usaremos aqui obras póstumas de Kardec. Queria começar, né, Wesley, a gente falar um pouco sobre o dia 3 de outubro, que é o dia do nascimento de Kardec, né, o dia que ele veio ao mundo, que também é o dia onde a Terra perdeu Francisco de Assis. Uma coincidência, né? Mesmo dia do ano, 3 de outubro, né, a Terra possuiu, no início do século III, um anjo entre os seus habitantes encarnados. Né? Então, 3 de outubro de 1226, voltava para a pátria espiritual Francisco de Assis. Mesmo dia do dia do calendário, né, que veio ao mundo Kardec. Interessante, né, Wesley, isso? Passando para frente. Parece até que é uma espécie de dia escolhido por Deus para apagar e acender luzes no planeta, né? Uma coincidência, como a gente falou, pois 578 anos depois do
da desencarnação de Francisco de Assis, né, outro farol era aceso no planeta. Nascia então Hipólito Léon Denisard Rivaio, que é o nome de batismo dele. Né, a gente sabe que Allan Kardec é um pseudônimo, né, Wesley? Isso, Rodrigo. E interessante notar também o período histórico em que cada um dos dois viveu, né? Então, inclusive o contexto. Então, Francisco ali estava, o planeta estava se encaminhando para o final da Idade Média, né? E viria ali a época do Renascimento, depois a época do Iluminismo, né? O século das luzes, que foi onde Allan Kardec nasceu. Então, na época de Francisco, ainda nessa época medieval, ele travou uma luta silenciosa, uma luta exemplar, para trazer a simplicidade do evangelho do cristianismo primitivo para a própria igreja romana naquela época. E aí Allan Kardec, aí 500 anos depois, né, veio trazer a codificação espírita, né? Inclusive aí São Francisco, do plano espiritual, né, com certeza contribuiu bastante e contribui até hoje, como vemos nas psicografias de Divaldo Franco, né, o livro, como no livro Transição Planetária, dentre outros, onde o próprio São Francisco é citado como um trabalhador ativo do plano espiritual. No livro Perturbações Espirituais também, dentre vários outros. Exatamente. É importante frisar aqui para o pessoal que nós não estamos afirmando que Francisco e Kardec são o mesmo espírito, viu, gente? Estamos aqui apenas falando da coincidência das datas, né? No dia que um parte, o outro chega. Não no mesmo dia do ano, no mesmo dia do calendário, né? Passando adiante, né? Essa aqui é uma imagem de Lyon, né? A cidade onde Kardec nasceu, né? Ainda no século XVIII, provavelmente aí algumas décadas antes de Kardec vir ao mundo. E aí nessa imagem a gente vê o rio Saône e a colina Fourvière, né? Que são cartões postais de Lyon até mesmo nos dias atuais. Então daí, foi mais ou menos nesse cenário da cidade que Kardec veio ao mundo. E uma coisa interessante, né? Que a gente pode observar aqui em Lyon hoje é a Rua Sala, né? Onde estava a casa número 76, que foi onde Kardec nasceu, que era onde morava sua família. Então essa casa não existe mais, né? Ela foi provavelmente demolida para dar lugar a essa larga avenida, né? Que é a Avenida Quai Dr. Guéleton, às margens do rio Rhône, né? Em primeiro plano. Então ali, logo após aquele semáforo, né? Quem está vendo aquele semáforozinho preto ali, logo após ele, ali onde vai passando a rua, na verdade eram as casas. Então muitos dizem que exatamente ali, após o semáforo, era a casa onde vivia a família Rivaio, onde Kardec veio ao mundo. E essa pedra aqui em primeiro plano é uma homenagem dos espíritas franceses, né, ao local de nascimento de Kardec. Aí na frente da pedra tem alguns dizeres, alguns escritos, que eu não consegui achar aqui na minha pesquisa. Interessante, né, Wesley? Como o ambiente das cidades muda, né, ao longo dos séculos. É uma pena a gente não ter hoje a casa que Kardec nasceu, né? Para visitações e tudo mais. Quer fazer algum comentário sobre esse slide? Não, vamos seguindo. Vamos seguindo. Então, a família de Kardec, né? Kardec era filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivaio e de Jean-Louis Duhamel, que eram descendentes de antigas famílias católicas de Lyon, né? Com tradição na magistratura, ou seja, eram famílias de tradição católica e a maioria dos homens da família Rivaio ou eram juízes, ou eram promotores, ou eram advogados, então eles tinham uma tradição na magistratura e o pai de Kardec era juiz, né? E essa da imagem é a Madame Jeanne-Louise Duhamel, a mãezinha do Kardec, né? Até a nossa querida Socorro, né? Ontem a gente aqui compartilhou essa imagem, ela botou que linda. Realmente, era uma mulher bonita, né? Para os moldes da época, as francesas realmente são assim, então tá aí. Para quem nunca viu, Madame Jeanne-Louise Duhamel, a mãe de Kardec. Passando para frente. Então, Kardec iniciou seus estudos em sua cidade natal, né, Lyon, e desde jovem ele mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Olha só,
desde jovem. Ou seja, o espírito, quando começa a despertar, readquirir seu patrimônio espiritual, ele mostra suas tendências. Kardec, desde cedo, teve uma tendência ligada às ciências, à filosofia, né? Não, nada é por acaso, né? Então, ele foi levado pela família, né? Já que era uma família de posses, para estudar no famoso Instituto de Educação Pestalozzi, né? Em Verdun, na Suíça, onde ele estudou até se formar pedagogo em 1824. Quer dizer, ainda com 20 anos de idade, Kardec já estava formado em pedagogia pelo Instituto Pestalozzi, lá, o Instituto Verdun, na verdade. O Instituto Pestalozzi é um que existe hoje em São Paulo, né? O Instituto de Educação de Pestalozzi, na Suíça. E aí na foto é ele, Johann Heinrich Pestalozzi, né? Um grande pedagogo, um grande reformador da pedagogia a nível mundial, onde até hoje seus princípios são discutidos na academia. Algum comentário, Wesley? E é interessante notar que essa formação de Kardec, aí já com o Pestalozzi, foi uma formação muito humanista, porque, inclusive, é a partir desses estudos e dessa aplicação da pedagogia de Pestalozzi, né, foi a partir desse momento aí que se incluiu no estudo essa questão do afeto, por exemplo, que mais tarde, por exemplo, aqui no Brasil, Paulo Freire também levou adiante a ideia do contexto social, pessoal da pessoa, também o afeto, né, como uma forma de construir o conhecimento a partir das experiências pessoais e também numa relação de amizade entre aluno e professor, e não numa relação de imposição, né, como vinha da escola antiga, da escola clássica, onde o professor detinha todo o conhecimento e o aluno não sabia nada. E aí o aluno ia apenas absorver. E aí Allan Kardec já bebeu na fonte de Pestalozzi, onde ele considerava esse aspecto do afeto, esse aspecto de você construir esse conhecimento em conjunto com o aluno e aí envolvendo um ambiente, um clima de amizade, um clima de amor, né, inclusive. E aí Allan Kardec, com certeza, teve uma formação muito humanista nesse aspecto e levou isso mais tarde para a codificação espírita, onde nós sentimos um sentido quase poético na construção da sua obra, na construção do seu texto, né? Perfeito. Nada foi por acaso, como eu falei agora há pouco e repito, né, tudo foi uma grande programação, nós vamos ver mais adiante, mas não por acaso Kardec teve esse tipo de educação, né, a providência já o guiando para a sua nobre missão que viria a seguir, né? E esse aí, para quem nunca viu, o famoso Castelo de Verdun. Então foi aí onde Kardec estudou. Logicamente essa foto aí, pelos automóveis, a gente percebe que é uma foto recente, mas a arquitetura, a engenharia que foi construído o castelo ainda é a mesma aí da foto. Na época de Kardec, certamente ele encontrou essas mesmas torres aí, essas mesmas janelas, e foi aí onde ele passou grande parte da sua juventude estudando, se preparando para a sua vida profissional e também a sua formação espírita, né? A formação para o grande espírita, que ele foi o primeiro, né? Que nos trouxe a codificação. Isso. Inclusive, nesse período aí de formação, Rodrigo, só para complementar, não é? Então, Pestalozzi já tinha a ideia da educação integral, que é uma coisa muito recente, por exemplo, no Brasil, né? Essa coisa do tempo integral e também a escola como uma extensão do lar, como uma extensão do ambiente familiar, né? Então, ele tentava dar essa aura familiar à escola, né? E aí os alunos realmente aprendiam bastante. Com certeza. A gente aprende que escola não educa, escola ensina, né? A educação vem de casa, não é isso? Se não me engano é assim, né? Um dos lemas nova pedagogia de hoje em dia, né? Então, após retornar para Lyon, né? E dominando vários idiomas, entre eles alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol, né? O recém-formado traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Olha aí, com 20 anos de idade, e essa imagem aí é o nosso querido Hippolyte Léon, né? Aos 20 anos de idade, nosso Kardec. É uma imagem rara, né? Eu consegui aqui na internet. Então tá aí, para quem nunca viu Kardec jovem,
Essa certamente foi a foto da formatura dele no Instituto de Ensino de Pestalozzi, né? Está aí, para todo mundo ver. Interessante, né? Como ele era poliglota, né, Wesley? Interessante, e aí notar que se ele tivesse vindo ao Brasil, né, não teve essa oportunidade, a gente teria entendido um pouco dele, né, porque ele falava espanhol fluentemente, e nós brasileiros, se não estudarmos, nós não sabemos falar espanhol, mas dá para ouvir, né, a gente entende um pouco. Se eles falarem brasileiro devagar, de uma forma né? Geral. Falando devagar dá para entender um pouco. Então, se Allan Kardec tivesse vindo aqui, dava até para ter conversado um pouco com ele. E hoje nós temos Divaldo Franco dando palestras em espanhol, mundo afora, né? Se aprofundou. Então, junto com a sua esposa, né, Amélie Gabrielle Boudet, conhecida como Gabi, né? Ele fundou um grande estabelecimento de ensino, né? Dedicou-se a ministrar aulas, né? Em 1832, logo após o casamento dele com Amélie, ele alugou uma casa na rua de Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia. Existem até alguns biógrafos que afirmam que Kardec era uma espécie de médico na época, né? Ele conhecia muito de medicina, mas isso não está comprovado. Mas ele conhecia bastante de anatomia, escreveu livros sobre a anatomia do corpo humano. Então, é interessante, porque então quando Kardec fala de perispírito, ele fala com propriedade, né? Já que ele conhecia profundamente o corpo humano. Logicamente, uma coisa é uma, outra coisa é outra, mas com certeza auxiliou bastante no conhecimento dele, junto aos espíritos, né? Sobre o que seria o corpo espiritual. Então, Kardec casa com Amélie em 1832, e é interessante, se a gente fizer as continhas rápidas aqui, 1857, quando ele começa a publicar obras espíritas, ele já estava casado com Amélie há 25 anos. Então era um casamento sólido, né? Bem firme, um casamento já de quase 3 décadas, né? Porque com certeza um espírito, né, Amélie, um espírito que firmou esse compromisso com ele antes da encarnação, de estarem juntos, e ela o auxiliou bastante, né? Durante o processo da codificação. Então é bem interessante a gente saber, porque se fosse como a gente vê hoje em dia, né, casamentos que não duram muito, né, problemas conjugais, isso teria atrapalhado bastante Kardec, né? Então aí, era um casamento de 25 anos já, né, quando ele começou a codificação do Espiritismo. Aos 27 anos, né, Kardec já era membro de várias sociedades eruditas, né, entre elas a Academia Real de Arras, né, que em 1831, né, antes mesmo dele casar com a Amélie, ele já havia recebido um prêmio de honra por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época, né? Que é basicamente o que Paulo Freire pregou, né, na sua tese, né? As necessidades, né, o contexto social aliado ao sistema de estudo mais eficaz, né? Interessante isso, né, Wesley? Exatamente. E eu acho que isso tem a ver muito com a formação que ele teve com Pestalozzi, né? Para concluindo essa parte da juventude. Uhum. Passando para frente. Então, aqui algumas obras que Kardec publicou antes mesmo, né, do Espiritismo, antes das mesas girantes, ainda como professor, né, como pedagogo. Ele publicou obras como Plano Proposto para Melhorias da Instrução Pública, né? Publicou Curso Prático e Teórico de Aritmética, né? Ele publicou também Gramática Francesa Clássica, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, Ditados Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas, ou seja, o homem era um gênio da época, né? Muito conceituado, muito querido, muito respeitado, muito premiado, então não foi qualquer um que veio codificar o Espiritismo, né, Wesley? E o interessante, outra coisa sobre essa pedagogia, que é importante porque Kardec era eminentemente um pedagogo, né? Então, só para concluir também essa parte como pedagogo, e também vê essa inspiração de Pestalozzi, né? Eles não realizavam, desde a formação de Kardec com Pestalozzi, não havia notas, não havia prova, não havia recompensa e não havia castigo, né? Aqui no Brasil, até metade do século XX, era comum, por exemplo, a palmatória. Né? Então, para quem não conhece, um instrumento de madeira em que os professores batiam na palma
da criança que errasse uma resposta ou que fosse desobediente, e aí eu não sei o que é ser desobediente lá na metade do século XX, aqui no Brasil, né? E lá na França tinha essa ideia da recompensa, da palmatória, e até hoje aqui nós temos a nota e a prova. E Pestalozzi não usava nenhum desses quatro, e Allan Kardec também, ao escrever essas obras também, ele não recomendava esse tipo de abordagem pedagógica. Perfeito. E as teses que Kardec trouxe em suas obras, antes do Espiritismo, né, as obras da pedagogia, eram amplamente aceitas, né? Então ele ajudou a reformar o ensino tanto na França quanto no planeta também, né? Poliglota, como a gente falou agora há pouco, conhecia a fundo os idiomas francês, logicamente, né? Alemão, inglês e holandês, e além de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol. Realmente isso aqui, para uma pessoa, é muita coisa, né? A gente mal fala o português corretamente, dirá falar um tanto de línguas assim, de forma fluente, né? Por aí a gente percebe a educação que ele teve, né? Então agora vamos passar a parte aqui do planejamento, né? Vamos chamar de planejamento essa parte aqui dos nossos slides. Então, o missionário escolhido pelo Cristo, né, foi especialmente preparado para a sua grande tarefa, como a gente viu, né? Mas e o mundo? Será que ele foi preparado, hein, Wesley? Então, a gente vê que Kardec teve uma excelente educação, era um espírito muito evoluído intelectualmente, né? Então, ele foi preparado ao longo de toda a existência dele para o momento da revelação espírita. Mas e o planeta? O mundo? Será que houve também um planejamento? Uma preparação? Vamos ver. Na Guerra dos 100 Anos, né, a gente traz aqui a história da famosa guerra entre Inglaterra e França, né, que foi mais ou menos 100 anos após o desencarne de Francisco de Assis, ela se iniciava, né, e durou, como o nome já diz, né, mais ou menos um século, e culminou com o fim do jugo inglês sobre a França, ou seja, os franceses eles eram reféns dos ingleses intelectualmente, fisicamente, né, os ingleses dominavam a França, era quem mandava em Paris. E apareceu aquela figura famosa, né, que o mundo inteiro conhece, que é Joana d'Arc. Então, essa libertação das mentes francesas era necessária nesse planejamento divino, né, nesse planejamento do Cristo, porque na França estavam encarnando diversos filósofos, diversos reformadores, e o jugo inglês sobre a França necessitava ter um fim, para que a França se libertasse, essas mentes pudessem, né, aflorar. Então, o sacrifício de Joana d'Arc, né, abriu o período de libertação das mentes francesas, iniciando assim a preparação psicológica daquele povo que receberia a terceira revelação da lei de Deus, né? Joana d'Arc, ela queimada na fogueira em 1430, e antes disso ela foi Judas Iscariotes, né? Não me lembro onde está escrito isso, mas trata-se do mesmo espírito. Então, ela redimiu também a sua alma, né, ao resgatar o grande crime da traição de séculos antes, né, sendo traída pelo seu povo e executada por inimigos, né, assim como aconteceu com Cristo. Então foi necessário essa jovem de 19 anos liderar exército, fazer tudo que fez para que a Guerra dos 100 Anos tivesse esse fim e a França pudesse finalmente ter a sua liberdade para trazer as benfeitorias que ela trouxe ao mundo, né, como a gente vai falar mais adiante, no próximo slide, que ela traria, né, aqui nos precursores. A França seria o berço do Tratado da Fraternidade, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, do homem, né, e ela também recebeu, né, em seu território o nascimento de um grande espírito, de um grande homem que foi René Descartes. 31 de março de 1596, uma das luzes mais brilhantes, né? Exatamente 273 anos antes da desencarnação de Kardec, né? Olha aí, 31 de março, tá vendo? Mais uma coincidência de datas, né? Então, 31 de março, René Descartes nasce, 31 de março, Kardec desencarna. Então, quem foi René Descartes? Por que eu estou falando nele? Foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? Descartes, ele é o pai do racionalismo, né? Iniciou o racionalismo na Idade Moderna, que é o primeiro passo para se chegar ao conhecimento, ou seja, também houve essa preparação, né, na filosofia do mundo, da França, né, para que o espiritismo pudesse florescer. O que Descartes dizia?
ele instituiu a dúvida, né? O racionalismo, né? Só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado, sendo o ato de duvidar indubitável. Não pode haver dúvida em duvidar-se, né? Então, Descartes teve essa grande contribuição, escreveu diversas obras filosóficas, também contribuindo para essa abertura das mentes, esses precursores, né? Como Arthur Conan Doyle fala no seu livro, A História do Espiritismo, né? Que está nas nossas referências dessa palestra. Então, Descartes foi esse grande espírito, né, Wesley? É verdade, muito bem. E sobre esse planejamento, Rodrigo, tem uma dica de leitura muito interessante para o pessoal de casa, que é um conto de Humberto de Campos, que está no livro Cartas e Crônicas, intitulado Napoleão e Kardec. Que aí ele fala de uma reunião que aconteceu no dia 31 de dezembro de 1799. Aí nessa reunião estavam presentes todos, boa parte dos espíritos que fizeram parte da codificação espírita, os que participaram do Livro dos Espíritos, e aí também o próprio Allan Kardec e também Napoleão Bonaparte, que já estava encarnado e em desdobramento foi levado para uma reunião no plano espiritual, onde a ele foi apresentado Kardec e foi colocado que ele tinha a missão como imperador que estava ali da França de tentar manter a paz no país para que Allan Kardec tivesse tranquilidade para desenvolver seu trabalho, né? É um conto muito interessante. E aí Napoleão falha drasticamente na sua missão, mas Allan Kardec, com toda a humildade possível, conseguiu implantar a codificação espírita com louvor, né? Exatamente. Então houveram muitos precursores, houve muita preparação para que o espiritismo pudesse surgir, tanto no campo filosófico, né, intelectual, como também no campo físico, né, como a gente viu o fim do jugo inglês sobre a França. Partindo aqui para frente. Então, esse planejamento, entre aspas, né, a gente percebe que o renascimento cultural já estava em pleno vapor, né? A gente aprendeu isso nas aulas de história, né? O iluminismo, que você já citou, o espiritismo surge durante o iluminismo, né? Que foi já resultado da obra de Descartes, né? Essa contestação das verdades absolutas pregadas pela Igreja ao longo dos séculos da Idade Média, né? Então era a ciência sobre era um culto à ciência sobre a religião, sobre as verdades religiosas, a razão. Então, o iluminismo também foi essencial para que o espiritismo florescesse. Então, estava no auge quando Descartes brilhou, né? Indicando assim que houve, meus irmãos, uma grande preparação. Quem fala isso é Arthur Conan Doyle, no seu livro, que eu já citei. Arthur ele cita até um termo que eu acho interessante. Houve uma invasão organizada, né, dos espíritos na Terra ao longo dos séculos, para preparar, assim como também vieram os profetas ao longo dos séculos para preparar a chegada de Jesus, também houve essa invasão organizada, segundo Arthur, né, dos espíritos, para que o espiritismo pudesse surgir em um ambiente propício. Então, Francisco, Joana d'Arc, Descartes, entre outros vultos, eles foram baluartes de um planejamento absolutamente perfeito, para que naquele 3 de outubro de 1804, né, ontem fez aniversário, né, um choro de uma criança fosse ouvido naquela rua Sala, em Lyon, não é, Wesley? A questão desse planejamento é bem interessante, essa abordagem de Arthur, né? Que é o autor do Sherlock, é o criador do Sherlock Holmes também, né? Interessante. Então, mudando agora aqui para outro acontecimento, as irmãs Fox, né? Então, 44 anos depois, né, que Kardec veio ao mundo, né? Enquanto o professor Hipólito se debruçava, né, em sua tarefa de reformador da pedagogia e do ensino na França e no mundo, na noite do dia, adivinhe, gente, qual foi a noite? 31 de março de 1848. Olha, 3 vezes já, será coincidência, hein? Do outro lado do Atlântico, né? Um acontecimento seria o estopim de uma profunda mudança no pensamento científico do planeta, pois houve um acontecimento lá em Nova York, né, no condado de Nova York, na cidade de Hydesville, né, as irmãs Fox, foi dos fenômenos mediúnicos mais cobertos pela imprensa em todos os tempos, pois foi uma coisa realmente que teve muitas testemunhas, né? Então, 2 irmãs
né, uma com 14 anos, que era a Margaret, e a outra com 10, que era a Kate, começaram um certo diálogo. Que diálogo? Elas ouviram durante essa noite, elas já vinham ouvindo, né? A família se mudou para essa casa em dezembro de 1847, então 3 meses depois eles já não suportavam tantas batidas, tantos raps, né, que é aquele arrastado de objetos sobre outros. Não, era realmente muito... incomodava bastante. Então, mais um dia, a mais nova resolveu pedir que o barulho acompanhasse ela. Então, ela disse em voz alta, né, antes de dormir, elas chamavam, como é que elas chamavam, meu Deus, o espírito, agora me fugiu da cabeça. Pé grande, sei lá, uma coisa assim. Ela desafiou. O que eu fizer, faça também. Então, ela bateu uma palma e ouviu-se uma palma. Ela bateu 3 palmas e ouviram-se 3 palmas a seguir. Então, elas perceberam que havia ali uma comunicação. Os pais ficaram abismados, né? E esse processo se repetiu durante vários dias, até que eles começaram a chamar testemunhas para observar o fenômeno e estabeleceram até uma espécie de alfabeto com esse espírito, né, que estava se comunicando, onde uma pancada era a letra A, 2 era a letra B e assim por diante. Né? E elas perguntaram a ele se ele era um espírito, né? Sem o pé rachado, nas traduções. Pé rachado. Pé rachado, bem lembrado. Então a mãe, né, começou a fazer perguntas mais inteligentes àquele espírito. Perguntou se ele era um espírito, perguntou se ele estava ali porque havia sido assassinado, ele respondeu que sim. Perguntaram onde estava o corpo, ele disse na adega, ele respondendo através das batidas, né? Na adega. Então começaram a escavar essa adega, né? E encontraram lá alguns ossos, alguns cabelos, mas não foi possível, devido à ausência de tecnologia da época, precisar se realmente era daquele homem que havia sido assassinado. Mas só em 1904, muito tempo depois, né, algumas crianças brincando nas ruínas da casa, uma das paredes antigas da adega caiu e acharam lá uma ossada, um esqueleto, mas mais uma vez não puderam comprovar que era realmente desse mascate, né? Ele era um mascate e ele afirmava ter sido assassinado e enterrado naquela casa. Então isso chamou a atenção do mundo. Esse acontecimento foi noticiado em todas as partes do mundo, em todos os jornais, né? Então, inclusive chamou a atenção de Kardec, né? Que até cita, né? Na Revista Espírita, as Irmãs Fox. E veio aí, então, as mesas girantes, né? Que enquanto as Irmãs Fox conversavam com aquele espírito, né, do homem assassinado, houve um outro fenômeno na Europa, né, que eram as mesas girantes. Então, Kardec recebeu o seu chamado. O resto da história, meus irmãos, nós conhecemos. E o resultado de tudo isso está aqui ao alcance nas nossas mãos. A proposta hoje foi falar do Kardec, do seu nascimento até o Espiritismo, né? Porque o Kardec, do Espiritismo para frente, nós conhecemos já bem a história, já temos até um filme, então já é conhecimento. Então eu queria trazer, né, esses fatos, né, íntimos da vida de Kardec desde o seu nascimento, logicamente muito, muito resumido, que é impossível você falar da vida de uma pessoa assim em tão pouco tempo. Mas aí chegou o fenômeno das mesas girantes, que realmente chamou a atenção de Kardec, e ele despertou para sua grande missão. Não é, Wesley? Isso. E aí, para que se chamasse a atenção de toda a comunidade internacional para esses fenômenos, foram usados justamente os fenômenos de efeito físico, que Allan Kardec explica muito bem lá no livro dos Médiuns, né? Então, os espíritos, utilizando do ectoplasma das pessoas encarnadas, produziam e produzem, se desejarem, ações sobre a matéria, né? E aí, nessa época, realmente, houve esse fenômeno que era público e notório, o fenômeno das mesas girantes, e a partir dali, foi quando Allan Kardec disse a célebre frase, né? Ele que estudava o magnetismo, acreditava que tudo aquilo estava acontecendo por causa das leis da física e algum fenômeno oculto que ainda a ciência não tinha explicação. Mas, a partir do momento que as mesas passaram a responder perguntas, e aí ele disse, ora, para causar um movimento, tudo bem, pode ter uma lei da física, o magnetismo explica, mas a partir daí, uma mesa responder uma pergunta de uma forma lógica, então existe uma causa inteligente aí por trás. E aí foi a primeira vez
que os espíritos disseram que realmente eram as pessoas, eram os espíritos das pessoas que viviam encarnadas. E aí eles estavam desdobrando, nos descortinando a realidade do mundo espiritual. Perfeito, muito bem. Então houve essa invasão organizada, como Arthur Conan Doyle diz no seu livro, A História do Espiritismo. Esses acontecimentos foram realmente para chamar a atenção do mundo. A gente se pergunta, por que não acontece tanto hoje em dia isso? Né? Porque já aconteceu, não é necessário repetir, já nos foi chamada a atenção. O Espiritismo está aqui, agora está com a gente. Né? Lembrando que de Malaquias a Jesus foram mais de 400 anos sem nenhum profeta. Foi um silêncio, um grande silêncio mediúnico na Terra. Né? Malaquias foi o último profeta, né? Documentado no Velho Testamento. E houve esse intervalo de 400 anos até que... Então, também estamos durante um intervalo. Né? Agora está com a gente a bola. Os espíritos já disseram, ó, nós estamos aqui. Nós fizemos mesas girar. Nós fizemos um espírito de um homem assassinado conversar com 2 crianças para chamar a atenção de vocês, mundo afora. Agora está com vocês, está aí a revelação. O que vocês vão fazer dela, né? Então cabe a nós, né, acreditar ou não, como o próprio Cristo sugeriu, né? Aquele que crê sem ver, né, bem-aventurado. Então algumas questões. A questão que eu acabei de responder, né? Por que não observamos tanta profusão de fenômenos mediúnicos hoje em dia, né? Por que grandes mentes pensantes, como René Descartes, não estão mais reencarnando, né? Por enquanto, eles voltarão a reencarnar. Divaldo nos diz isso no livro, Manuel Filomeno de Miranda diz isso no livro Transição Planetária, né? Que eles vão começar a encarnar esses espíritos de luz, de grande inteligência, para vir ajudar nas reformas da Terra em transição. Né? Por que não estamos assistindo grandes reformadores como Joana d'Arc atuando nos tempos atuais? Como eu falei, estamos vivendo esse silêncio, né? Essa pausa, para que a gente agora faça a nossa parte, que é buscar, né? Agora, outras questões. Se Kardec houvesse falhado, né, gente? Ou recuado diante da missão, será que a gente teria o Espiritismo hoje? Será que outros estavam sendo preparados? Eu peço desculpa, pessoal, que a meninada está brincando aqui bem pertinho do meu microfone. Eu acho que vocês devem estar ouvindo aí o barulho, mas deixa a criançada de se divertir, né? Espero que não esteja atrapalhando. É minhas 2 crias aqui, como diz, com a meninada da rua aqui. Então, será que outros estavam sendo preparados? Né? Se Kardec tivesse falhado, ou se ele tivesse simplesmente rejeitado a missão. Por que rejeitado a missão? Já caminhando para o final, livro Obras Póstumas, né? Em 12 de junho de 1856, praticamente um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec traz esse relato no livro Obras Póstumas, né? Ele pergunta ao Espírito da Verdade sobre a sua missão. Olha, o Iema está dizendo aqui, do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo, é o nome correto do livro, né? Muito obrigado, meu querido, pela contribuição. Então, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, numa reunião mediúnica, né? Se aquela missão era realmente aquela que os espíritos haviam dito a ele e tal, e o Espírito responde: confirmo, sim, né? O que te foi dito, né? Mas convido. E todos nós sabemos que o Espírito de Verdade não necessariamente pode ser o próprio Cristo, mas pode ser um enviado para falar em nome dele, né? Eu vi Jorge Elahá abordando dessa forma, eu achei muito interessante, porque há essa discussão no meio espírita. O Espírito de Verdade era Jesus? Pode ter sido Jesus, pode ter sido, mas também pode ter sido um espírito de altíssima confiança do Cristo, um espírito de grande escola, né? De grande evolução, de grande pureza, que pode ter sido enviado por ele para falar em nome dele. Nada mais natural. O Jorge Elahá traz essa abordagem que eu achei muito interessante, eu acho até mais plausível, né? Certamente há muita discussão ainda, infelizmente, mas o Espírito de Verdade responde a Kardec: confirmo o que te foi dito, mas convido-te a muita discrição, se quiseres vencer. Saberás, mais tarde, coisas que te explicarão e que te surpreende hoje. Neste último caso, um outro te substituiria. Opa, olha aí. Porque os desígnios do Senhor não repousam sobre a cabeça de um homem. Quer dizer, se Kardec tivesse falhado, gente, tinha outros também sendo preparados, tendo boa educação, também se formando na filosofia, na didática, né? Haviam outras pessoas, né?
Que a providência não vai depositar toda a sua confiança em apenas um ser, né? Como o Espírito de Verdade disse aqui. Os desígnios do Senhor não podem repousar apenas na cabeça de um homem. Então, se Kardec tivesse falhado, outro teria aparecido para codificar o Espiritismo. E sim, nós teríamos o Espiritismo hoje. Porque contra a vontade divina, ninguém vai contra, né, meus irmãos? Quer falar alguma coisa, Wesley, sobre isso? É só interessante notar que realmente há toda uma preparação no plano espiritual antes e durante a encarnação de Allan Kardec, não é? E aí ele estava preparado, ele veio com essa missão, mas como todo mundo tem o livre-arbítrio, os espíritos já o alertavam, né? Que você pode cumprir a sua missão ou você pode abandoná-la, mas outro irá continuar, porque a obra não é de uma só pessoa. Então, e também são chegados os tempos em que o planeta Terra há de mudar de categoria de provas e expiações para planeta de regeneração. E isso não pode ficar na mão de uma pessoa só. O próprio Jesus está assessorado por espíritos da estirpe de um Francisco de Assis, como nós dissemos, né? Também o apóstolo João, que o acompanhou durante a sua encarnação aqui, e tantos outros, e todos esses filósofos aí também, o Platão, o Sófocles, e tantos outros, Fénelon, Sócrates, que ajudaram a implantar essa codificação espírita. Perfeito. Você citou aí João e Francisco, né? Há no meio espírita algumas teses que dizem que é o mesmo espírito, né? O apóstolo João e Francisco de Assis. Nada comprovado ainda. Eu tenho até um livro aqui de João Nunes Maia que ele afirma isso, mas vamos manter o ceticismo, né? Não necessariamente pode ser o mesmo, mas também pode ser, né? Então aqui Kardec pergunta: quais são as causas que poderiam me fazer fracassar, né? Seria a insuficiência de minhas capacidades? E o Espírito responde: não, mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos, né? A tua é rude, disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Olha só. Então ele já publicou o Livro dos Espíritos sabendo disso tudo, né? E o Espírito de Verdade continua: não creais que te baste publicar 1 livro, 2, 10 livros e permaneceres tranquilamente em tua casa. Será preciso expor-te ao perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis, né? É aquilo que Jesus diz a Pedro, né? Te levarei onde não queiras ir, né? Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mais de uma vez sucumbirás sobre o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante que terás de sustentar, e o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso viverias por muito mais tempo. Olha só o que o Espírito da Verdade está dizendo a Kardec. Você pode codificar o Espiritismo, mas você vai morrer antes. Bem animador, né, gente? Ó, você vai pagar com a sua saúde, você vai morrer antes do previsto, e Kardec aceita. Quer dizer, ele aceita a missão, mesmo sabendo que a vida dele, né? Porque Kardec não dormia, gente. Kardec dormia 2, 3 horas por noite, escrevia a noite inteira à mão. Hoje a gente tem teclados de computador, ele era na mão, a uma luz de lamparina. Hoje nós temos a luz elétrica aqui, temos computadores, e vamos colocando dificuldades em tudo, né? Então ele pagou com a vida, pois ele não dormia, e a gente sabe que quem não dorme não tem saúde, né? Quer falar algo, Wesley? E aí é interessante notar, Rodrigo, essa questão do trabalho ou da reforma íntima, porque muitas vezes é colocado dessa forma: você pode fazer esse esforço para a sua reforma íntima, você pode fazer um esforço para um trabalho no bem ou não. Os espíritos deixam essa abertura. Mas é interessante notar que, se você for perguntar a Kardec hoje, onde ele estiver, em qual esfera espiritual estiver, obviamente ele se sente gratificado por ter vencido. Porque se ele tivesse dito: não, vou ficar aqui sentado numa cadeira balançando, e aí ele teria tido uma encarnação onde ele teria realmente ficado ali ocioso, né?
e tinha desencarnado da mesma forma, né? Tinha tido mais de 10 anos de vida, o que é que teria acontecido, né? Então, teria se arrependido bastante como, quando chegasse do lado de lá, né? É como se diz no Evangelho segundo o Espiritismo: o trabalho no bem será pago ao cêntuplo, né? Ao cêntuplo, porque é gratificante saber que você atuou no bem, e Allan Kardec fez isso de uma forma magistral. Perfeito. E Kardec agradece, né? Logo após as advertências, né, bem animadoras do Espírito da Verdade, Kardec agradece, né? Eu vos agradeço pelos vossos sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem dissimulação. Nos lembra Maria, né, diante do anjo: eis aqui uma serva do Senhor, faça em mim a sua vontade, né? Então, Senhor, se vos dignastes lançar os olhos sobre mim para o cumprimento de vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos. Disponde do vosso servidor. Olha só a fé desse homem. A gente ainda não conhece quem foi Kardec, né? Em presença de uma tão grande tarefa, reconheça a minha fraqueza, né? A humildade, não. Minha boa vontade não faltará, mas talvez as minhas forças me trairão. Supri, Senhor, a minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me sejam necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com vosso auxílio e o de vossos celestes mensageiros, esforçai-me-ei, né, por corresponder aos vossos desígnios. Ou seja, ele se entrega de corpo e alma, faz essa bela prece aqui, essa bela oração, pedindo forças para cumprir a sua missão. E ele diz, né, já caminhando para o finalzinho, quem quiser deixar alguma pergunta aí no chat, pode ir deixando. Se eu e o Wesley tivermos, né, condições de responder, nós tentaremos aqui, né. E Kardec diz, né, numa nota, está lá no Obras Póstumas, né, ele diz assim: escrevi esta nota em 1º de janeiro de 1867, ou seja, né, ali era 1856, né, um ano antes do advento do Espiritismo. E ele traz aqui, ó, 11 anos depois, né, no caso 10 anos e meio depois, que esta comunicação me foi dada. E constato que ela se realizou em todos os pontos. Então ele vai dizer aqui, quem quiser ler, que sofreu tudo que o Espírito de Verdade anunciou lá, passou por tudo, realmente acabou com a saúde, foi traído, desanimou, mas prosseguiu, né? A gente vê no filme, né, ele em um momento de desânimo, né, sendo consolado e levantando a cabeça, né? Porque se Kardec enfrentou dificuldades, meus irmãos, quem será nós para não querer enfrentar dificuldades aqui no nosso trabalho? E nós estamos hoje muito confortáveis, nós estamos aqui sentadinhos com a câmera, com o microfone, né, com a aguinha de lado, né? E a gente ainda reclama, ainda acha que está difícil e encontra desculpas para não fazer. Kardec encarou tudo isso sem tecnologia, sem conforto, e dedicou os últimos 15 anos da vida dele a trazer essa maravilha que hoje nos faz estar aqui às 8 horas da noite de uma segunda-feira conversando sobre isso. E aqui ele continua dizendo, né, sobre tudo que passou, né, Wesley? Pode falar. E nesse aspecto aí, você citou a obra lá no começo do Marcel Souto Maior, né? E nessa biografia do Marcel Souto Maior, tem um trecho interessante onde ele diz que numa dessas investidas do próprio grupo contra Allan Kardec, eles tentaram expulsar Kardec da sociedade espírita, né? Ele foi o fundador da sociedade e o grupo achou que ele estava fazendo tudo errado, como isso acontece muitas vezes em alguns grupos espíritas, né? E aí tentaram expulsar o próprio Kardec da sociedade, né? Mas ele teve muita perseverança aí, e paciência, hein? Pois é. Isso acontece muito hoje em dia, né? A gente com esse nosso melindre. Então, ele continua, né? Como a gente já está com a hora avançada, eu não vou ler, porque ficaria extenso. Né? Eu darei essa mesma palestra amanhã aí no Seara de Luz, né? O Wesley presencial. Né? Eu vou ler tudo isso aí. Então, aqui ele está falando da satisfação dele em ver a obra do Espiritismo crescer, né? As doces consolações, né? Que paga as tribulações que ele sofreu e assim por diante, né? Quantas bênçãos, né? Ele fala aqui. Quantos testemunhos de real simpatia e assim por diante. Então, em 31 de março, né? A data que se repetiu aqui mais 2 vezes antes, né? Que é o dia da comunicação das Irmãs Fox, que é o dia que René Descartes vem ao mundo. Então, na quarta-feira,
Kardec preparava uma nova obra, né, sobre a relação do magnetismo com o espiritismo, planejava uma mudança de local de trabalho, ele estava em pleno vapor, tinha 64 anos só, estava novo, né, como a gente disse. Mas aí a dedicação dele ao espiritismo cobrou o preço, né, ele sem dormir, né. Alguns dizem que foi do coração, alguns dizem que foi um aneurisma, né, que hoje a gente chama de AVC, né, e ele caiu na porta, né, quando foi atender uma pessoa, já caiu morto, né, praticamente no chão. E assim ele voltou ao plano físico, nos deixou com essa obra magnífica, que consola hoje milhões de corações e inicia um processo pequenininho, lento, mas já possível de ser observado, né, que é a reestruturação do coração dos seres humanos. Nós temos aí milhões e milhões de espíritas que estudam isso aqui, que tentam se reformar intimamente. E aí na imagem, o túmulo dele, né, em Paris, o túmulo de Kardec é bem florido, bem visitado, né? Hoje em dia recebe muitas visitas, né, diariamente de espíritas do mundo todo. E aqui uma frase, né, o nosso último slide, uma frase que ele nos deixa. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Então, era isso. Se quiser fazer algum comentário, Wesley, fica à vontade. Só dizer que eu acredito, Rodrigo, que Allan Kardec recebeu essa missão com muito preparo, com muita condição moral também, inclusive, de realizar o trabalho. E eu acredito que ele foi além, sabe? Eu acho que ele deu o seu melhor e se dedicou realmente de corpo e alma, porque realmente a produção ali em 12 anos de atividade apenas, né, de dezenas e dezenas de livros, só juntando aí a Revista Espírita, você tem 12 longos volumes, 2 calhamaços de texto, de informações, de pesquisa, de reflexão, além da própria codificação, os cinco principais livros, que nós chamamos de Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, o livro A Gênese, além de tantas outras publicações, o que é o Espiritismo, e várias outras publicações que Allan Kardec fez. Além disso, as viagens, a Revista Espírita, que eu citei, e também as viagens que ele fez, onde ele percorreu milhares de léguas, como ele diz lá no livro Viagem Espírita, de 1862, e, se eu não me engano, ele relata 700 léguas percorridas, né? É muito dentro da Europa ali. Ele realmente viajou em muitos lugares. De carruagem, isso em 1860, né? Naquela época. Então, nós só temos a agradecer, realmente, emanar a nossa gratidão a Allan Kardec, aonde ele estiver, pelo trabalho hercúleo que ele fez de trazer aqui para o planeta Terra essas informações maravilhosas, que são apenas a ponta do iceberg do que é a vida espiritual. Perfeito. Passar a palavra para a nossa apresentadora querida, Clarinha. Ei, meninos, gratidão por essa aula, né, sobre Kardec, maravilhosa. E antes de nós passarmos para o nosso segundo momento de perguntas, temos algumas perguntas, tem uma pergunta minha, eu recebi também uma pergunta aqui no WhatsApp, que eu vou fazer já para vocês, mas antes nós vamos para o nosso momento de arte espírita, tá bom? Vou colocar aqui a vinheta.
se chama Na Estrada. Se caminha sem destino, sem saber aonde ir, e te perdes no caminho, queres sempre desistir. Se as portas são cerradas e a escuridão traz dor, e desiste da jornada por não encontrar amor. Se teus olhos correm lágrimas, pensas mais com a razão. São os frutos que plantastes, é a lei da redenção. Se labores trazem fardos, segues firme e de então escolheste nada é caro, são provas da encarnação. És meu filho, ao teu lado estarei, te levando no caminho, te guiando para o bem. Se a vida trouxe dor, desolação, sou a porta, o caminho, segura na minha mão. Se a cruz está pesada e não consegues carregar, há contigo ao teu lado alguém a te amparar. Mesmo estando tão cansado, te sentindo muito só, tens os anjos ao teu lado, te livrando do pior. Pensas sempre, meu amigo, no momento atual. Modifica tudo aquilo que te leva para o mal. Presta atenção agora. Tens a vida infinita, te esclareces no amor. Sede luz, reflete o brilho de Jesus Consolador. Aí o nosso Pai nos chama e diz: és meu filho, ao teu lado estarei, te levando no caminho, te guiando para o bem, sempre. Se a vida trouxe dor, desolação, sou a porta, o caminho, segura na minha mão, segura na minha mão.
Linda música do nosso querido amigo Nertan Jucá, chamada Na Estrada, né? E para nos trazer esse momento de arte espírita, né? Já que o canal Seridó Espírita, além de divulgar a doutrina espírita, também divulga a arte espírita. Bom, acabamos de receber aqui uma pergunta no chat, meninos, dando já início à nossa segunda etapa do Café com Kardec, de Daniel Rosa de Assis, e ele diz o seguinte: conforme o item Minha Volta em Obras Póstumas, em que o Espírito de Verdade afirma a Kardec que reencarnaria para completar o Consolador, mais cedo poderia ser Chico Xavier, que nasce em 1910, com mais de 400 livros psicografados desde os 17 anos de idade? Pode começar, Wesley. Consultando o próprio Allan Kardec no Livro dos Espíritos, há uma pergunta interessante que ele faz aos espíritos quando ele diz assim: o espírito desencarna. Para ele reencarnar, existe um período fixado? E aí os espíritos nos colocam que o espírito pode voltar a encarnar desde algumas horas após desencarnado, e aí entenda-se que é a ligação do espírito a uma nova gestação, né? Sendo que no próprio Livro dos Espíritos nós aprendemos que o espírito se liga à mãe desde o momento da concepção, né? Então, desde o momento da concepção, e aí durante toda a gestação e o nascimento, e aí o espírito está reencarnado. Então, esse processo todo pode acontecer desde algumas horas, ou seja, o espírito desencarnou completamente, foi desligado perispiriticamente, inclusive, do corpo físico, e aí, após algumas horas, ele já poderá ser religado a uma nova gestação, e ali passar 9 meses e ele renascer. Esse é o mínimo que pode acontecer, e o máximo, aí, dentro da erraticidade, um espírito pode passar 1000 anos, pode passar 2000 anos, pode passar 3000 anos sem encarnar, mas em algum momento, se ele ainda não é um espírito puro, ele vai sentir a necessidade de voltar à experiência física para pôr em prática os seus conhecimentos, as suas verdades morais interiores, para ver se ele realmente está depurado, né? Dito isso, essa pergunta de se Chico Xavier foi Allan Kardec ou qualquer outra pessoa foi Allan Kardec, se Clara foi Allan Kardec, dado que no Livro dos Espíritos nós aprendemos que o espírito pode reencarnar homem ou mulher, ou seja, no sentido biológico, pode reencarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher, ou se Allan Kardec é Rodrigo Ranieri, não é? Então, tecnicamente, podemos dizer que, de acordo com os princípios espíritas, Chico Xavier poderia ser Allan Kardec, sim. Só que nós aprendemos com o próprio codificador espírita, com o próprio Allan Kardec, que devemos ter sempre bom senso, ter muito cuidado na análise dos fatos e principalmente nos ater à intenção das coisas. No Espiritismo, cresceu para mim o sentido da palavra intenção. Qual é a intenção de eu querer, por exemplo, afirmar que Chico Xavier foi Allan Kardec? Eu não tenho elementos e eu acho que nem o mais ostensivo médium, como no caso nós temos o Divaldo Franco, ele não afirma isso. E nenhum outro médium, não é? Mas possível é possível, não é? É possível que isso aconteça, tecnicamente, inclusive, como já falamos, não é? E aí, nós não temos uma resposta pronta para isso, né? Sendo que uma coisa que eu afirmo com certeza é que são 2 exemplos a serem seguidos: Allan Kardec e Chico Xavier. Perfeito. Inclusive, né, o nosso querido Cosme Massi, né, um dos maiores especialistas em Kardec, né, aqui no Brasil, talvez até no mundo, ele aqui numa live aqui do nosso web congresso, né, no começo do ano, aqui no Seridó Espírita, foi perguntado a ele em que classe da escala espírita talvez Kardec se encontrasse. E Cosme Massi responde: provavelmente, pelo que eu conheço, pelo que eu já estudei de Kardec, e de acordo com a descrição da escala espírita, Kardec estaria na escala, na ordem dos espíritos bons,
já na classe dos espíritos superiores. E quando a gente vê a vida de Chico Xavier, a gente percebe também, ao ler as características do espírito de segunda ordem, que o Chico também está por ali. Um espírito que já aprendeu a amar, que já se dedicava inteiramente aos outros, humilde. Né? A gente conhece o exemplo de Chico. Então, mesma categoria eles estão ali, espírito bom, né? Predominância do bem, né? Do espírito sobre a matéria já, né? Desejo do bem, que são as características deles. Tanto que dedicaram suas vidas em prol da humanidade e em prol do outro. Agora, se são o mesmo espírito, eu acho que é uma discussão que não soma muito, né? Não trará muito cabedal de conhecimentos para nós, no sentido moral. Então, eu não costumo fazer essas comparações, até porque, como o Wesley disse, não há comprovação sobre isso, né? Ninguém nunca comprovou que são o mesmo espírito, né? E eu acho que não vem ao caso, mas estão ali na mesma categoria. E a gente tem que ver também que o livro Obras Póstumas tem muita informação que Kardec não queria que fosse publicada, né? A gente sabe que foi um livro que foi publicado pelas mesmas pessoas que queriam expulsá-lo da Sociedade Espírita de Paris, né? Como o Wesley disse agora. Então, talvez se ele encarnado tivesse sido perguntado a ele, pode publicar isso aqui, Kardec? Ele teria dito não, né? Mas publicar. Então, tem muita coisa que está ali que eu acho que não deve ser dada tanta importância. Mas se são o mesmo espírito, eu não sei. E também não vejo sentido algum a gente se aprofundar nisso. Perfeito, meninos. E vocês, na primeira fala de vocês, né, no início, na primeira parte, vocês trouxeram muitas informações referentes à parte bibliográfica, de Allan Kardec. Mas quem foi Allan Kardec? Né? Qual o significado de Allan Kardec para cada um de vocês? Nossa, vamos lá, né? Olha, eu acho o seguinte, né? Se Jesus é o nosso modelo e guia de comportamento moral, né? Para a gente evoluir, para a gente crescer como espíritos, caminhar de volta aos braços do Pai, eu acredito que Kardec é um exemplo de espírita, né? Para todos nós. Quando a gente tem alguma dúvida sobre como atuar em certas ocasiões dentro do movimento espírita, dentro das nossas vivências com nossos irmãos aqui nas casas, como falar, né, com nossos irmãos, como agir, como pensar, buscar em Kardec o exemplo de como ser um espírita. Kardec, para mim, é um exemplo de espírita, né? Um ser humano iluminadíssimo, como a gente viu aqui, né? Como Cosme Márcio afirmou, um espírito já de alta escola. Então, Jesus, nosso modelo e guia moral, né? Nossa meta eterna, né, de comportamento para a gente sair da condição de espíritos tão imperfeitos como somos agora. Mas Kardec seria para mim um exemplo de espírito, um exemplo de determinação, né, um exemplo de como se fugir dos grandes males da humanidade hoje, que é a procrastinação, que é a perca de tempo, que é esse negócio da gente sempre empurrar com a barriga, deixar para depois, né? Depois eu leio esse livro, depois eu estudo isso aqui, outro dia eu vou ver isso. Então a gente vai sempre deixando a vida passar, né? E perdendo bastante tempo de estar aqui se instruindo, estudando, nos aprofundando, já que nós somos conhecedores da vida eterna, né? Da evolução espiritual, das nossas metas, nós temos um sentido, uma direção para ir. Então a gente percebe que não podemos mais estar perdendo tempo. Então Kardec, para mim, é um exemplo de comportamento de um espírito que a gente deve usar como base para a nossa vivência aqui dentro do movimento. Wesley? Eu sou da área de letras, né? Minha primeira formação foi em letras e eu ensinei há alguns anos na área de literatura brasileira e também língua inglesa. E quando eu descobri o Espiritismo, há 15 anos, fiquei muito feliz e satisfeito em saber que Allan Kardec era professor também, era pedagogo. Então eu tenho muito respeito pelos professores, eu reverencio os meus professores que, durante a minha trajetória, sempre em escola pública, me ensinaram muitos caminhos, me ajudaram a desenvolver a reflexão, o pensamento. E isso veio
de uns bons professores de língua portuguesa que eu tive, de literatura, e eu acho que eu tive uma identificação com Allan Kardec nesse aspecto, dele ser um professor, de ser um pedagogo, o seu estilo literário também, já que eu como estudante de literatura que fui, percebi uma empatia entre o estilo que eu gostava e o estilo de Allan Kardec. Isso me ajudou muito a ter uma simpatia mesmo com a obra, já desde cara. Então, Allan Kardec é um espírito, é uma pessoa que, através da sua obra, nos perpassava um aconchego, até mesmo literário, mas principalmente nas ideias. Então, ele, mesmo sendo atacado, mesmo sendo vilipendiado, mesmo sendo agredido verbalmente, mesmo tendo seus livros queimados, como foi o que aconteceu no Auto de Fé de Barcelona, quando a Igreja Católica Romana, na verdade, alguns de seus integrantes, interceptaram um carregamento de livros de Kardec e mandaram queimar, né? Então, já nessa época ainda acontecia esse tipo de coisa. E Allan Kardec respondia muitas vezes com silêncio, e quando respondia textualmente, textos que estão na Revista Espírita, para quem quiser ver, ele nunca agrediu ninguém. Ele usava a lógica, usava a razão, usava a empatia para passar as suas ideias. Então, para mim, isso foi muito importante, porque muitas vezes nós não nos identificamos com o estilo. Isso pode ser o estilo de escrita, pode ser o estilo de fala, não é? Então, é comum a gente, em conversa com os amigos, já que todo mundo hoje assiste muita palestra, e eu estou falando isso até desde antes da pandemia, no YouTube já tem muita palestra espírita, e aí às vezes a pessoa diz, fulano, eu acho que fulano fala muito arrastado, fala muito lento, aí eu prefiro cicrano, que fala um pouco mais rápido e é muito assertivo. E, inclusive, isso não tem nada a ver com a pessoa ser boa ou ser ruim no que ela faz, tem a ver com o gosto pessoal de cada pessoa, tem a ver com aspectos inconscientes na forma como eu consigo digerir, devorar e analisar e vivenciar um texto, uma ideia e colocar em prática, não é? Então, viva a diversidade. Então, foi mergulhando nessa obra de Allan Kardec que eu fui resgatado de um certo ceticismo no qual eu estava submerso há 15 anos, e realmente eu só tenho gratidão de ter descoberto o próprio Jesus através da doutrina espírita. Eu lembro que o nosso querido amigo França, que é membro aqui do Núcleo Espírita Seara de Luz, de Currais Novos, e também membro do Centro de Estudos Allan Kardec, na cidade de Frei Martinho, né, França costuma dizer isso, que o espiritismo é a coisa mais importante da vida dele. Ele diz, mais importante, até mais do que a família, as pessoas dizem, ele sim, porque hoje em dia, eu consigo ser a melhor pessoa que eu consigo para a minha família por causa do espiritismo, por causa das portas que foram abertas, as portas de compreensão, as portas de convite à paciência em todas as situações, até o fim da encarnação, as portas da coragem, as portas da percepção de um mundo espiritual que sobrepuja esse mundo físico de tantas agruras, de tantas dificuldades. E aí, essa esperança, essa fé nessa vida futura no plano espiritual nos enche de coragem, nos enche de esperança para sermos o melhor que pudermos aqui no plano físico. E aí, parafraseando o meu amigo França Souza, e ele diz isso, o espiritismo, então, ele se torna a coisa mais importante da nossa vida, porque a partir dele, nós utilizamos o espiritismo como um prisma, como uma matriz, para que nós vivenciemos todas as outras experiências da nossa vida com muita verdade, com muita sinceridade e com muito amor. Aproveitando até um gancho na fala de Wesley, eu até acredito que, por Allan Kardec ser um professor, isso ajudou bastante a ele nesse processo de organização da codificação da doutrina dos espíritos, né? Porque foi toda a questão de adoção de um método científico que ele tinha conhecimento por estar dentro da academia, de organização, de formulação das perguntas que estão lá dentro do Livro dos Espíritos, da organização de capítulos de livro,
que requer um determinado conhecimento que ele provavelmente adquiriu através da sua prática pedagógica e dos ensinamentos que ele teve dentro, talvez, da academia, né? E nessa perspectiva da utilização de um método científico, vocês acreditam, Wesley e Rodrigo, que a utilização de um método científico sem levar em consideração teorias preconcebidas foi crucial para que se criasse essa fé raciocinada? O que é que vocês acham? Sim, inclusive a gente aprende no livro dos médiuns, né, que Kardec ele era adepto do método indutivo, método científico de observação por indução, que é isso. Né? Existe o método dedutivo e existe o método indutivo. Dedutivo, como o nome já diz, deduz-se algo. O que seria? Kardec sentaria na escrivaninha dele e iria deduzir que os espíritos podem se materializar, por exemplo. Ele iria levantar uma hipótese. Olha, eu acho, né, uma dedução, que os espíritos podem se materializar, então eu vou estudar isso. Não, Kardec não usou esse método. Kardec usou o método indutivo, que seria um espírito se materializou diante dele, aí é que ele foi se debruçar sobre o fenômeno. Ele foi induzido. Então, o método de observação científica por indução é o método que Kardec utilizou para trazer todo o espiritismo para nós. E ele foi brilhante. Ele se deixava levar, né, pelos acontecimentos. Ele ia observando, ele ia catalogando, documentando, pesquisando, buscando explicações lógicas, racionais sobre os fenômenos. Então, de fato, um método muito bem elaborado, que com certeza o Instituto lá de Pestalozzi, né, o Castelo de Verdun, contribuiu bastante para isso. O Wesley quer comentar também? Sim, e é interessante notar também que Allan Kardec, ele traz, na verdade, os espíritos, através de Allan Kardec, eles trazem muitos conhecimentos que vêm desde a antiguidade. Então, a própria crença na reencarnação, por exemplo, né, que é um dos pilares do espiritismo. Nós temos os principais pilares do espiritismo, né, e a reencarnação é um deles. E é interessante que, como uma crença, a reencarnação ela é bastante discutida, refletida e vivenciada pelos povos. Mas ele parece que está um pouco, vamos dizer, desequilibrado geograficamente, não é? Então, na parte oriente do planeta, nós temos aí, por exemplo, os indianos que vivem essa crença na reencarnação, não como o espiritismo professa, não é? Então eles têm a ideia da metempsicose, por exemplo, de que o ser humano pode reencarnar no animal, eu posso nascer numa formiga e tal. Então, essa é a crença indiana, mas é uma crença na reencarnação, né? Na roda das encarnações, em que os espíritos vão progredindo, vão encarnando, reencarnando como um aprendizado. E aí eu costumo dizer, porque na verdade às vezes os espíritas acabam criticando as outras religiões só por não pensar como a sua, apesar de Allan Kardec ser muito lúcido nesse aspecto do respeito à religião, né? E é interessante notar que nesse aspecto da reencarnação, por exemplo, com a metempsicose dos indianos, é só uma questão de cronologia, né? Porque também no Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, há essa cronologia, ou seja, da reencarnação desse princípio inteligente que passa pelo reino mineral, né? E aí as teorias mais recentes do estudo da geologia mostram que uma pedra ela está em constante movimento, né? Os átomos dentro, então é uma forma de vida. A ciência já reconhece, inclusive, todo o estudo da geologia como formas de vida, né? Não biologicamente como nós vemos nos animais, nas plantas, mas sim há movimento constante. E na época de Allan Kardec ainda era muito iniciante esse tipo de visão. Mas no Livro dos Espíritos está lá. O princípio inteligente, ele viaja pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e atinge a consciência, ainda dentro desse reino animal, com vistas a atingir a angelitude. Como nos fala Joana de Ângeles, ele sai desse reino animal no sentido primitivo da sua evolução
Eu acho que o Wesley... de Jesus, né? E aí Allan Kardec traz... eu travei aqui um pouquinho, né? E aí, só para complementar, então, esse aspecto da reencarnação, a crença na imortalidade da alma, presente em tantas outras religiões, a comunicabilidade entre os vivos e os mortos, né? Isso aí está, por exemplo, nas pitonisas que estão lá no Antigo Testamento, né? E tantas outras tradições tribais, tradições de grupos africanos. A crença na pluralidade das existências, como nós já falamos, através da reencarnação, e aí, no caso, também a crença na pluralidade dos mundos habitados, que fazem parte desses pilares básicos do Espiritismo. Então, veja só, Allan Kardec organizou todo esse pensamento junto com a espiritualidade para nos trazer, como eu falei, a ponta do iceberg, que é a visão espírita sobre a vida espiritual. Perfeito, meninos. Infelizmente, tudo que é bom acaba. A gente já está chegando nos minutos finais. Desde já eu gostaria de agradecer a participação de Rodrigo, de Wesley, de todos os internautas que estão nos acompanhando através do canal Seridó Espírita, também através dos canais parceiros. Muito obrigado por estarem conosco, por interagirem conosco aqui no chat, certo? Muito obrigada. E eu abro para os meninos fazerem suas considerações finais. Fiquem à vontade, Rodrigo, Wesley, para fazerem suas considerações finais. Primeiramente, Clarinha, muito obrigado por ainda me chamar de menino. Isso é muito bom para nossa autoestima, né? Eu aqui, gordo, careca, já caminhando para meados dos 30 anos, ainda ser chamado de menino é muito reconfortante. Muito obrigado, viu, minha querida? Mas, brincadeiras à parte, queria agradecer, né? A sua mediação também, você foi maravilhosa aqui com a gente. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que nos assistirão, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que nos assiste agora já a live gravada, publicada. Então, esperamos que tenham gostado, que a gente tenha satisfazido algumas curiosidades, né, sobre a vida desse grande homem, né? Como eu falei, a gente procurou se ater mais do período de preparação da humanidade, do nascimento dele, até as mesas girantes, porque da mesa girante para frente a gente já sabe de cor como foi a vida dele, o trabalho dele, a atuação dele, e que seja um exemplo para nós de perseverança, de total entrega à vontade de Deus, como a gente viu na conversa dele com o Espírito de Verdade, de entrega à sua vontade, à sua obra, pois isso aqui é tudo transitório, né? Nada, o Espiritismo nos ensina que nada aqui é eterno, tudo passa, inclusive nossas existências passarão, um dia seremos esquecidos, mas que a nossa obra aqui na Terra seja para sempre, uma obra no bem, uma obra do amor, na regeneração desse planeta, e cabe a nós, os espíritas, além de outras religiões também que pregam o amor, né, a fraternidade também, façamos o nosso trabalho de finalmente fazer o reino de Deus nascer nos corações dos homens aqui na Terra para sempre. Então, muito obrigado a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Wesley? Muito bem. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a Allan Kardec, através de um poema do Chico Xavier, do espírito Casimiro Cunha, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, que é um poema que a gente não deve deixar morrer. Eu vou fazer até a primeira estrofe cantada aqui a capela, que é do amigo Tarcísio Lima, de Fortaleza, e que ele diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, o conforto derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual.
Se buscas o Espiritismo, norteia-se em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Casimiro Cunha. Obrigado, pessoal. Que lindo, Wesley, fazer, eu até arrupiei aqui, viu? Quando você disse que ia ler o poema de Casimiro Cunha, a poesia, eu adoro. Está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, né? Quem quiser dar uma olhadinha. Então, meus amigos, muito obrigada a todos. Segunda-feira, às 19h30, teremos novamente o programa Café com Kardec e Amigos. Sintam-se todos convidados a participar conosco. E até a próxima, se Deus quiser. Um abração para todos. Tchau, tchau.